Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi fazer um resumo, né, com vocês aí. Se vocês quiserem estudar comigo, pode ficar à vontade. Hoje eu vim falar um pouquinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro muito cobrado nos vestibulares e no Enem, por se tratar de uma obra realista e de um escritor de peso. Uma obra muito importante, que essa obra, ela é uma obra que se encaixa em qualquer período, se você for ver. Serviu para a época, para o realismo, né, para a transição ali do realismo para o romantismo. Serve para os dias atuais e vai servir para o futuro. Por que isso? Porque desde que o ser humano seja ser humano, sempre que for assim, óbvio, né, vai acontecer isso, porque sempre vai ocorrer as mesmas questões sociais, sempre. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um romance que inaugura a fase realista do autor e o realismo no Brasil. É o que eu falei agora há pouco. O Machado criou esse livro bem ali no período de transição do romantismo para o realismo e acabou trazendo o realismo para o Brasil também. A narração é em primeira pessoa, um narrador personagem onisciente. É engraçado, né? Aqui, ó. Vamos analisar essa parte. Narração em primeira pessoa, com um personagem e onisciente. Então, é tudo ali para ser uma obra muito boa, né? Incrível. A gente lê e fala, uau, né? Como que ele tirou tanta ideia assim para uma obra? Ele usa também elementos fantásticos ou maravilhosos, né? Que é o caso do defunto autor. Desculpem a qualidade ali, não a qualidade, mas o foco, né? Porque a câmera estava um pouquinho longe, então foi um pouquinho difícil de focar, mas ao longo do vídeo vai focando, sim. Efeito de distanciamento. O mundo narrado e o mundo do narrador. Divisão e autodivisão. O narrador, ele tem uma atitude mais debochada, né? Um sarcasmo ali diante das mazelas humanas. Ele usa e abusa da sátira, né? Pra ele, o povo pouco importa e ele joga isso na cara assim, ele não quer nem saber. Ele tem também ali na obra um interesse sobre o comportamento humano, que é o niilismo. O que é o niilismo? É aquele aniquilamento, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, não faz sentido existir, né? A existência não tem sentido, não vale a pena. Ele se reduz ao nada. E essa parte do niilismo não é só do Brás Cubas. É do Machado de Assis também. Ele tinha muito disso na vida dele, pra vida, assim. E tem a psicanálise, ela fala que quando o escritor vai escrever a obra, ele coloca o consciente e o inconsciente pra agir. Só que ele não sabe, óbvio que ele coloca o inconsciente, né? Mas ele vai escrevendo o que ele quer e às vezes ele acaba inserindo o que ele nem imagina, né? Que poderia vir ali dele, né? E foi isso, ele colocou um pouco da personalidade dele ali na obra, né? Não sei se ele fez propositalmente ou não, só perguntando pra ele pra saber, e eu não quero perguntar. Se vocês quiserem, fique à vontade. A natureza, ela é mãe e inimiga. Tem muitas críticas ao romantismo, né? Como toda escola literária que vem logo após uma outra, tende a criticar a antiga. Então, o realismo, ele é um antirromantismo. Ele quebra aquela imagem do romance perfeito, né? Do casamento perfeito. A gente pode ver isso no Dom Casmurro também. Se vocês quiserem uma análise mais aprofundada desse livro, comentem aí embaixo. E se vocês quiserem também uma psicanálise de cada personagem, pode comentar aí embaixo, né? De qualquer obra que for, né? A gente pode fazer e analisar juntos. Ele usa a técnica dos capítulos curtos. Para vocês terem uma noção, tem um capítulo que só tem pontinhos. Só tem reticências no capítulo. E é isso, né? Só vai, pula pro próximo, bora pra frente. Você aprende muita coisa nesse capítulo, né? Mas, claro, né? Bora. Uso recorrente da digressão. O que é a digressão? É aquele ato de viajar dele, sabe? Quando ele afasta, assim, ele dá aquela devagada, um desvio do momento, assim, do assunto que ele tá falando ou que tá escrevendo ali. Personagens principais. Eu vou deixar uma lista aqui com os personagens principais. Se vocês quiserem esse resumo, eu vou disponibilizar no meu Instagram, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu criei um Instagram à parte só pra vocês, assim, pra
colocar os resumos, né, coisas assim dos vídeos. Então, se vocês quiserem já o resumo que eu tô fazendo aí, ou outros, né, que eu posso postar ao longo do tempo, é só entrar no meu Instagram à parte. E o Machado, ele tem uma carta que ele escreveu para um amigo distante, falando desse ato, desse niilismo dele, assim, né? Que ele fala assim, não tem sentido a existência. E ele manda pro amigo. E se vocês quiserem o blog que explica melhor isso, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo também para vocês lerem, né? Mas com calma e analisarem melhor. Se vocês quiserem também, comentem aí embaixo, eu posso analisar junto com vocês também. Mas os personagens principais, né? Brás Cubas, a Marcela, a Virgília, o Lobo Neves, né? Entre outros. O nome deles tem muito significado também, né? Então, como se não bastasse a crítica social que ele põe, a estrutura da obra, né? Que tem ali o personagem onisciente, né? Em primeira pessoa e morto, né? Como se não bastasse isso, a estrutura, ainda ele coloca o nome das personagens com significado. Então, Marcela, né? Como o nome já diz literalmente, Marcela, o mar separou, né? Como foi na obra, né? O mar separou os dois. E Cela deixou trancados. Eugênia, boa, Gênia, Gênesis, lembra a origem, a criação? Então, Virgília, virgem, ou Virgílio, né? Padre, talvez, que dá um contraste para a obra, né? Porque a Virgília foi aquela que traiu o Lobo Neves com o Brás Cubas, né? Como Virgílio, padre, virgem, né? Dá um contraste na obra. E ele também deixa ali o maniqueísmo evidente na obra. O que é o maniqueísmo? É aquele... Quando você fala assim, herói só tem virtude, vilão só tem defeito. Uma coisa muito assim, né? Que tem nas obras, principalmente românticas, tem muito daquilo, né? O mocinho da história e o vilão. Guarani tem muito disso, né? O mocinho, o herói da história é o Guarani e o vilão é o europeu, né? E ele deixa isso evidente na frase, se bonita porque coxa, se coxa porque bonita. O que ele quis dizer ali? Ele quis dizer assim, mas ela é bonita e é coxa. Pô, não, ela devia ser coxa e feia, aí ninguém ia querer nada com ela, né? Mas ela é bonita, como assim? Não devia ser assim, não. Ele faz esse uso do maniqueísmo aí de uma forma o quê, né? Uma forma bem, assim, triste de ver, né? Bem debochada, né? Como a gente já falou, né? E é o que muitos pensam, e ele foi o que teve coragem de falar. Mas por que ele foi o que teve coragem de falar isso? Porque ele tá morto, ele sabe que não vai dar nada pra ele aquilo, né? Então ele fala, ele não tem papas na língua pra falar, ele põe pra fora. O Brás Cubas, ele é uma obra que pode ser considerada impressionista. O que é uma obra impressionista? É aquela obra que deixa uma impressão, né? É aquela obra que deixa uma memória. Ele, por exemplo, o Ateneu, do Raul Pompeia, é uma obra que ele deixa, é uma impressão que ele deixa depois de velho, a respeito de quando ele foi jovem, né? Da juventude dele. Ele deixa uma memória, uma impressão dele a respeito de tudo que aconteceu na vida. E o Brás Cubas a gente para pra pensar, né? Opa, peraí, mas será que ele também deixa essa impressão, né? Porque depois de morto ele ainda fala, claro, mas ele deixa? Não, ele não deixa. Porque a obra dele, do Machado, relembra com bastante objetividade um comportamento crítico, né? Aquilo que ele viveu. Diferente do Ateneu, que tem uma pegada mais subjetiva, né? Uma subjetividade forte. É um romance satírico, né? O Brás Cubas. Já o Memorial de Aires, desse mesmo escritor, do Machado, tem uma pegada ali mais impressionista sim, viu? Mas não é muito não. É aquele famoso, tem um pezinho assim, sabe? Tem um pezinho no impressionismo, pra não falar que tem muito e tem pouco. Tem aquele pezinho ali. Se vocês quiserem outras análises de outras obras, né? Também eu posso fazer pra vocês. Do José de Alencar, né? Senhora, do José de Alencar, é um livro que tem muita psicanálise, muita mesmo. Iracema, a diferença entre as obras deles, né? A diferença entre as obras do Machado, do Aloysio Azevedo, várias outras. Posso fazer pra vocês, até de poesias, né? Se vocês quiserem, deixem um like aí e comentem o que vocês querem, né? Comentem aí se gostaram ou não, se já leram Brás Cubas. Gosto muito de saber disso. E como eu tava falando aqui, né? Cada escritor deixa um toque de si na obra, assim como Gustave Flambeau fez em Madame Bovary, né?
Aquela famosa frase dele, que ele soltou para a imprensa, né, da época, Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. O que é Madame Bovary? É aquele conto lá, primeiro conto de adultério da época. Deixou todo mundo assustado, fascinado. Queriam saber quem que era que fez aquilo. E ele falou que era ele. Então é isso, gente. Deixem um like e se inscrevam aqui.